O meu entrevistado de hoje será Henrique Del Papa, diretor de novos negócios da Cromai, direto da capital brasileira do agronegócio, de Ribeirão Preto. Iremos falar a respeito da identificação e classificação de plantas daninhas por inteligência artificial. Henrique, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Olá, Divino. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí por nos receber para poder compartilhar um pouquinho da história da Cromai. Obrigado a todos aí pela audiência, por nos escutar aí por todos os meios e mídias, tanto pelo YouTube, por podcast e também pela rádio Morada aí. Henrique, você é produtor rural, né? Sou produtor rural, minha história é até bem engraçada, eu acho que a gente vai ter um tempo aí para contar um pouquinho sobre isso, mas família produtor rural, estou aqui em Ribeirão, nossas áreas aqui em Morro Agudo, do lado de Ribeirão, 80 quilômetros, e há um ano mais ou menos eu acabei caindo para dentro desse mundo de inteligência artificial, de startup, e hoje estou à frente da empresa junto com o meu sócio Guilherme, procurando aí revolucionar o agro, né, com essa tecnologia, com inteligência artificial, uma reviravolta na minha vida, mas um negócio muito positivo, né? É interessante que a inteligência artificial chegou, assim, parece que há tão pouco tempo na vida da gente, mas já se faz tão presente, fala-se tanto nisso. Fala um pouco para a gente da Cromai e dessa sua entrada nesse novo campo aí da inteligência artificial. Eu gosto bastante, né? Antes de entrar até nesse assunto da Cromai, as pessoas ficam muito... geram uma dúvida muito grande, né? Como que a inteligência artificial está presente? O que é isso? Vai revolucionar? Vão dominar o mundo? Os computadores vão dominar isso, né? Eu acho que é um paradigma que as pessoas criam, né? E essa inteligência artificial está presente na nossa vida já faz algum tempo, de maneira indireta, e agora eu acho que com essa ideia do chat GPT, né, que veio muito forte, essa introdução já está muito pegado e é uma inteligência e uma facilidade que veio para tornar a nossa vida cada vez mais fácil, e agora ela vem fortemente para dentro do agro, né, cada vez mais sendo utilizada em favor do produtor. E não diferente, a Cromai é uma empresa que nasce em 2017, ela vem para o mercado em 2019, uma empresa muito jovem, né, uma startup muito jovem, nascida ali em Piracicaba, né, foi onde tudo começou, na verdade, em São Paulo, mas a história dentro do agro mesmo começa a se desenhar com a POC, né, o primeiro projeto ali em Piracicaba. O propósito da Cromai, ela trabalha com inteligência artificial na camada mais profunda da inteligência, que é a Deep Learning. Vou até desmistificar um pouquinho, gastar um pouquinho do tempo aqui, mas até para trazer isso. A inteligência artificial, a gente divide ela em 3 camadas aí, né? Que é a inteligência artificial propriamente dita, que é quando uma máquina reproduz o que o ser humano faz. Então, muita gente aí vai fazer analogia com a época do free cell ali, do jogo de paciência do computador, que era onde o humano treinou ali o computador para repetir movimentos que eram finitos. Ou seja, ali no free cell você conhecia o bilhão de movimentos que eram possíveis, treinou um computador e ali ele conseguia reproduzir. Depois a gente veio para as machine learnings, né, que é quando a gente conseguia treinar uma máquina e a máquina começa a aprender com ela mesma, que aí começa a complicar um pouquinho mais, né, e são feitos os primeiros modelos de algoritmos, né, e aí isso começa a facilitar um pouco as empresas, onde tem estudo de mercado, onde o computador começa a entender alguns mecanismos e alguns sentimentos, né, algumas rotinas de humanos, e consegue entregar para o administrador da conta ou daquele modelo de algoritmo algumas inteligências ou alguns dados muito mais rápidos do que se fosse feito manualmente. Como exemplo isso, né, a gente pega quando você começa a entrar muito ali no seu
Instagram ali passando o dedinho e você começa a procurar muito por alguma coisa. Você começa a digitar muito ali que você gosta de carro, logo você começa a perceber que ele começa a te trazer muita coisa e muita informação sobre aquele tema. O que é isso? É a inteligência artificial atuando de maneira indireta por trás. E a Deep Learning, o que é isso? É uma evolução, é uma parte mais profunda dentro dessa inteligência, que é o quê? São mais camadas e mais desenvolvimento dessa máquina aprendendo com ela mesma. Eu gosto de dizer que é os gênios ali dentro das máquinas da inteligência. E a gente está treinando esses modelos todo dia. Todo dia você faz inteligência artificial de graça para o Google. Quando ele te pede lá, eu não sou um robô. Hoje você está clicando lá em faixa de pedestre, você está clicando em poste, você está clicando em semáforo, você está clicando... O que você está treinando para o Google ali de graça? Você está treinando a inteligência artificial para eles desenvolverem o carro autônomo. Há 5 anos atrás, você vai lembrar que você clicava o quê para o Google? Números. Você clicava 5, 7, 9, 10. O que você estava treinando de graça para o Google? O Street View, que depois o Google passou tirando foto em avenidas e cidades, e hoje, quando você digita um endereço lá, ele te põe na porta do endereço. E há 8 anos atrás, mais ou menos, você treinava para o Google de graça uma inteligência artificial que era letras. Ele te pedia lá E, F, K, em número, em livro, numa foto de tela. Você estava treinando um computador para ele identificar letras em vários padrões. O que a Chromai faz? Voltando agora para a Chromai. A Chromai faz basicamente isso, só que como? Com ervas daninhas. A gente consegue, por uma inteligência única, desenvolvida por uma equipe 100% brasileira. Nós somos um time com muito orgulho, né, de pessoas e desenvolvedores 100% nacional, que criou uma forma de fazer deep learning diferente e capaz de analisar e localizar plantas daninhas, que hoje é o nosso principal negócio, né? A gente já tem outros produtos, mas a gente consegue fazer essa localização, identificação e classificação das plantas daninhas dentro de uma lavoura por imagem e por visão computacional. Ou seja, essa é o grande diferencial que a Chromai tem de todas as empresas do mercado. Então, a gente consegue pegar uma imagem de um drone, de um Vant, a 220 metros de altura, a gente consegue trazer essa imagem para dentro do nosso algoritmo, e dentro do nosso algoritmo, a gente processa isso e entrega para o agricultor. Olha, agricultor, aqui você tem tal planta daninha e ela está nessa localização. Isso tudo com a máquina trabalhando. Isso independente da cultura ou não, porque, por exemplo, você vai pegar a cultura do milho, né? Você tem plantas altas, né? Dependendo do estágio que está a soja, por exemplo, você tem até uma foto aí atrás de você, né? Tá tudo, você não enxerga o chão, né? Então, se uma máquina sobrevoar, provavelmente ela vai ver folhas de soja ali, né? Mesmo assim, ela tem essa capacidade? Essa foto até ilustra isso, é uma técnica muito utilizada em usinas, né, que é a meiose, que está aí a soja e a cana, né, e esses são hoje os cenários que a Chromai já atua, né, que é a cana-de-açúcar, é onde a gente está mais consolidado hoje, que foi onde a Chromai começou, que é o mercado de cana-de-açúcar. Hoje a Chromai atua em 9 dos 10 maiores grupos sucroenergéticos do Brasil. A gente já está presente em 60 usinas hoje dentro do cenário, né, brasileiro. E a nossa tecnologia, quando eu disse que a gente consegue fazer uma deep learning diferente de qualquer empresa do mercado, a gente consegue entregar as daninhas, né, a localização, né, as plantas invasoras aí, em qualquer fase da cultura. Esse é o grande diferencial, porque a gente diz que a gente analisa por cor, forma e textura. Então, indiferente da fase em que a cultura está, a nossa tecnologia consegue performar. Então, você olha aí esse mar verde aí e eu te falar que eu consigo, por uma imagem a 220 metros de altura, te falar onde que está uma daninha aí e falar ainda qual é a daninha, parece ser uma coisa muito
intangível, mas é o grau hoje, e na cana-de-açúcar a gente tem uma assertividade de 95%. Quando a gente pega uma análise humana, se a gente pegar um humano andando uma lavoura inteira, marcando manualmente, daninha por daninha, ele não passa de 70% do índice de acerto. E a nossa tecnologia hoje entrega 95% em cana-de-açúcar. Henrique, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram quando entraram nesse mercado aí de detecção por padrões de imagens coletadas por drones para essa identificação das plantas daninhas? E como é que vocês superaram esses desafios? O Guilherme, né, me traz muito isso, né? Os primeiros grandes desafios, eu acho que, como são hoje a quebra do paradigma, né? A entrada da inteligência artificial dentro do meio, né? Então, antes você vir e trazer isso para o agricultor, para as usinas, né? Como que isso vai funcionar? Como que a inteligência artificial treinada, né? Então, toda inteligência artificial ela leva um tempo para que o resultado aconteça. Ela precisa de base de dados para que ela comece a performar e com mais assertividade. Então, todo o começo, né, da empresa e tal, desde que foi criado o algoritmo, a base de dados vem crescendo e o índice de assertividade vem cada vez maior. Mas a grande dificuldade desde o começo sempre foi esse paradigma e a dificuldade do acesso ao mercado com os hardwares e tudo mais, né? Hoje, a gente já tem uma grande facilidade de acesso a drones, né, principalmente, que são os meios de geração dessas imagens que chegam para dentro do nosso sistema. A gente tem uma maior aceitação do mercado, visto que já conhecem mais a tecnologia, a performance do que a tecnologia entrega, e os ganhos financeiros, né, os benefícios que isso pode trazer. Então, nesses 6 anos, né, que a Cromai existe, eu acho que a evolução e os desafios foram acontecendo, né? Então, primeiro, geração da base de dados, depois, demonstrar valor para o cliente, depois, a escala, que é esse desenvolvimento dos hardwares, né? Que é chegada de drones, o aumento de escala, treinamento de pessoas, e agora a gente vem com essa escala grande, né? Com a entrada do mercado de grãos, que é um mercado com um potencial gigantesco. A Cromai entra na safra de grãos agora com a tecnologia em soja, né? Vamos para o Brasil aí com camadas diferentes, de plantas daninhas diferentes, que são dores muito grandes para os agricultores, para os sojicultores, né? Então, são novas dificuldades que a gente pretende ir cada vez mais agregando e enfrentando, né? Que a gente brinca lá dentro da Cromai que se fosse fácil todo mundo fazia, né? Eu costumo brincar com isso, né? Fala que tem uma música que diz: se fosse fácil, todo mundo era. E bem isso aí. A entrada de vocês na cultura da cana, o início com a cultura da cana, foi uma consequência de já estar numa região onde a cana manda, ou é porque a dor era ali na cana e era mais fácil de começar por ali? Porque tem muito mais soja no Brasil, por exemplo, do que cana, né? Sim, eu acho que foi lá atrás, quando o Guilherme entrou, a Cromai tinha outros projetos em paralelo à cana. Tinha um projeto na época em café, tinha um projeto em citrocultura e tinha um projeto até em desenvolvimento junto com soja. E esse outro projeto que estava em soja não era associado em daninha, era relacionado à nutrição, né? Que a gente lança agora também, acho que ano que vem a gente deve colocar junto, mas o produto daninhas foi por uma solicitação de uma usina. Então, aí nasce o produto, né, e o projeto Cromai Daninhas.
Então, foi por uma solicitação, uma dor do mercado que veio e aí acabou surgindo a pesquisa, o desenvolvimento e tudo mais. Então, foi uma junção de fatores ali. Mas é igual eu trouxe. Hoje, a Cromai ela é uma empresa que detém uma tecnologia e uma inteligência artificial através da visão computacional. Então, hoje, se você me falar, Henrique, eu preciso de uma tecnologia que me atenda nesse ponto da visão computacional, a gente consegue desenvolver. Tudo que está relacionado à visão computacional, a gente detém time e capacidade de trabalhar a inteligência artificial. Guilherme, uma das grandes preocupações dos produtores rurais hoje é a questão da gestão. Ele tem que investir o mínimo, gastar o mínimo para poder sobrar algum dinheiro no bolso, até porque os custos estão altos e tal. Deve ter produtor rural que está nos assistindo, nos ouvindo agora e pensando, tá, e daí? Eu tenho a imagem, eu tenho já o relatório falando onde é que está a daninha. O que isso vai refletir para mim no meu custo? O que isso vai mudar na minha vida? Esse é um grande ponto. Eu acho que foi aí que foi quando o Henrique decidiu investir na Cromai, né? Eu acho que quando me foi apresentado o projeto, a Cromai foi vencedora de um prêmio dentro do Hub de Inovação lá em Piracicaba, que um projeto de aceleração proposto pela John Deere. E a minha fazenda em Morro Agudo, eu sou um Farm Model John Deere, né? E a John Deere me procurou querendo fazer um dia de campo para poder demonstrar os produtos da Cromai para os agricultores e para as usinas, né? E quando eles foram me apresentar isso, levaram o pessoal da Cromai lá na fazenda e me mostraram, eu falei, rapaz, isso aí tem coisa, não é possível, né? Que é tudo isso. E aí eu até brinquei com o pessoal na hora, né? Eu falei, gente, eu até deixo vocês fazerem, mas para fazer o dia de campo aqui eu tenho que investir na empresa, vocês têm que deixar. E aí ali começou a conversa e acabou dando certo, eles estavam com uma rodada de investimento aberta, e aí acabou dando certo. Mas o que mais me chamou a atenção, né, na explicação, né, e quando eles me demonstraram o produto como um todo, era justamente o poder que a ferramenta e a tecnologia traziam para o agricultor do que? De tomada de decisão e de retorno sobre o investido, né? Então, hoje, em cana-de-açúcar, o retorno aí, né, a economia média dos produtores e das usinas que estão utilizando o produto está em 62% de economia em herbicida. É muito alto, né? Muita gente fala, como assim? 62% de economia de herbicida em áreas onde é utilizada a aplicação localizada com a utilização do Cromai daninhas, né? Por que isso acontece? A gente consegue entregar, né, igual eu disse, em 6 camadas distintas de plantas daninhas hoje dentro da área. Isso dá para o produtor o poder de tomada de decisão de qual estratégia eu vou utilizar dentro dessa área. Eu vou aplicar em área total, eu não vou aplicar, eu vou usar uma estratégia de entrar só com folha larga, só com controle de folha estreita, eu vou fazer a área total agora, eu vou usar só uma aplicação localizada, não, essa área que está com baixíssimo índice de infestação, não compensa eu fazer um controle agora, do jeito que está aceitável. Então, quando eu entrei até que eles me trouxeram para dentro da Cromai, né, por livre e espontânea pressão, e eu acabei me apaixonando, foi justamente para isso, para trazer essa visão do agricultor, porque a ferramenta não é só uma proporciona só uma economia de herbicida, né, uma economia financeira. Ela está relacionada muito a um poder de tomada de decisão, onde o agricultor tem essa tomada de decisão estratégica e um banco de dados ano após ano de como a área se encontra, né? A evolução das daninhas presentes dentro da área, de como isso está, como está a evolução, se os herbicidas aplicados estão sendo eficientes.
enfim, é uma base de dados muito grande para que ele possa tomar a decisão mais correta. E nesse conjunto todo, eu brinco que ainda vem de brinde esse poder de economia financeira com o custo de herbicidas, né? Então, eu acho que foi muito isso que tem trazido, né, e o nosso crescimento dentro do Brasil vem sido muito grande, e as proporções que a gente tem alcançado aí. Tem muito mais coisas para a gente conversar, mas nosso tempo acabou, infelizmente. Eu não acho isso ruim, não, porque com certeza nós teremos outras oportunidades de continuar essa prosa em outros momentos tal, e dar uma sequência. Eu te agradeço imensamente, Henrique. Muito obrigado. Sucesso e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigado pela oportunidade, Divino. A gente sempre fala que 20 minutos é muito pouco para a gente contar o tanto de história aí, mas a gente fica aberto aí para receber e para poder bater um papo com todos os produtores. Eu, como produtor rural, apaixonado pelo agronegócio e também agora por inteligência artificial, me ponho à disposição e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, Henrique. Um abraço. Eu conversei com o Henrique Del Papa, diretor de novos negócios da Cromai, um produtor rural apaixonado por tecnologia e apaixonado por inteligência artificial. E nós falamos a respeito de identificação e classificação de plantas daninhas por inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.